O texto que a gente leu está em Apocalipse 3. Eu falei que a gente ia meditar só no versículo 1. O verso 1 diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É essa parte que eu queria que a gente meditasse. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa semana eu estava lendo um livro que falava acerca dos perigos que podem levar uma igreja a morrer. E esse livro falava de vários assuntos e de várias situações, dando inclusive alguns exemplos de igrejas que chegaram a morrer. E aí eu achei um assunto bastante atual, bastante interessante, e resolvi trazer para que a gente meditasse hoje à noite. No livro de Apocalipse, esse livro que a gente leu, Deus manda 7 cartas para 7 igrejas, falando: olha, vocês estão errando nisso, vocês estão falhando nisso, vocês precisam abandonar isso, abandonar aquilo. Nessa igreja aqui, Deus diz assim: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, eu virei como um ladrão, de modo que te pegarei de surpresa. Aí ele diz assim, ó: eu tenho em Sardes, aí Deus diz dessa igreja, poucas pessoas que não se contaminaram. São poucas pessoas que estão ainda vestidas de branco, e a vestidura de branco aqui está falando de santidade. Depois você lê com calma. Todas essas 7 igrejas para quem Deus enviou carta, enviou aviso, enviou profeta, os anos se passaram e todas elas morreram. Todas elas morreram. Os anos se passaram. Se você for lá hoje na Europa, ou se você for lá hoje em Jerusalém, e ali naquela região aonde a igreja nasceu, todas essas igrejas para quem Deus escreveu, igreja de Sardes, igreja de Tiatira, igreja de Filadélfia, igreja de Pérgamo, igreja de Esmirna, igreja de Éfeso, todas essas igrejas não existem mais, porque Deus as alertou e eles não atentaram. Então, igrejas morrem. Mas a pergunta que eu quero fazer é: será que igrejas morrem do nada? Será que há alguns sinais que identificam que uma igreja está morrendo? Será que antes de uma igreja morrer não é necessário que os seus membros também morram? Nós sabemos essas respostas. Nós sabemos. Embora saibamos, eu queria meditar sobre isso hoje. A igreja criada por Jesus, a gente diz que ela tem 2 realidades. Ela tem uma realidade espiritual e ela tem uma realidade física. A gente costuma falar muito da igreja espiritual. A gente diz que ela é um povo de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda cor, de toda nação, que Deus vai chamando pessoas de todos os povos, de todos os países, e Deus vai formando uma igreja universal, não aquela da televisão. Uma igreja universal do mundo todo. E de todas as eras, de todos os tempos, Deus vai chamando e essas pessoas vão fazendo parte do seu povo, seja presbiteriano, assembleiano, congregacional, batista, Deus vai unindo o seu povo. Então a igreja de Cristo, ela é espiritual. Mas Deus também tem uma igreja física. Deus também tem muita gente que diz: Deus não tem nada a ver com a instituição. Opa, pera lá. No livro de Atos, Jesus instituiu uma igreja. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Os discípulos entenderam isso, tanto que Paulo sai pelo mundo afora pregando, instituindo igrejas, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipenses, a igreja de Éfeso. Paulo sai abrindo igreja de Roma, mesmo na capital romana, onde matava um monte de gente. Paulo fundou uma igreja lá no meio dos soldados. Então, os discípulos entenderam que além da igreja espiritual, Deus queria uma igreja física. E quando eu digo que igrejas morrem, eu estou falando da igreja física. Porque a igreja espiritual não morre, queridos. Ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja espiritual, ela é vitoriosa. A igreja espiritual, ela já é vencedora, ela é mais do que vencedora. A igreja espiritual já está sentada no trono. A igreja espiritual já foi salva por Jesus Cristo, comprada na cruz do Calvário. Hoje eu estava ouvindo um pedacinho do louvor de semana passada, no vídeo, e aí Serginho falava isso: nós fomos comprados, todas as demais coisas foram criadas por Deus, nós
comprados pelo sangue do seu Filho. Então, quando eu falar aqui que igrejas morrem, eu estou falando da instituição, mas não esqueça, essa instituição também foi estabelecida por Deus. Mas vamos lá, primeiro sinal aqui de que uma igreja corre perigo. Uma igreja corre perigo quando ela para de pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Toda vez que uma igreja para de pregar a verdade para agradar o público, para agradar os seus membros, para agradar aqueles que entram pelas suas portas, toda vez que uma igreja troca a palavra de Deus por entretenimento ou por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, uma igreja corre sério perigo de morrer. Nós lemos na palavra de Deus, em João 17, que Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no próprio livro de João, depois Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Mas, infelizmente, em nossos dias, assim como foi nas igrejas do Apocalipse, assim como foi nas igrejas da Europa, a igreja brasileira tem trocado a verdade por tudo, qualquer tipo de coisa. Entretenimento, testemunho, festividades, misticismo, e toda vez que se troca a verdade por qualquer outra coisa, a igreja está morrendo. A gente tem visto muitas igrejas trocando a simplicidade do Evangelho, a palavra de Deus pura e simples, por tanta coisa que abriram as portas para falsas doutrinas, para heresias, para falsos mestres e para todo tipo de coisa que só mata a igreja. A heresia, ou aquilo que a gente coloca no lugar da palavra de Deus, é um veneno que vai matando silenciosamente a igreja de dentro para fora. E como eu disse, há sinais. Não é do nada que uma igreja morre. Ninguém acorda e da noite para o dia diz: aquela igreja morreu, aquela igreja deixou de existir. Provavelmente, ao longo do tempo e dos anos, a igreja foi deixando de lado a única verdade, a palavra de Deus e Jesus Cristo. Algumas igrejas pentecostais, elas cederam ao misticismo. Você entra em algumas igrejas hoje, você não sabe o que é palavra de Deus e o que é misticismo. O que vem de outras religiões, o que vem de outras culturas, é uma mistura só, é uma bagunça danada, é um caldeirão de heresias. Algumas igrejas pentecostais cederam ao curandeirismo, que sempre foi combatido na palavra de Deus. Algumas igrejas cederam à adivinhação. Tem culto de adivinhação, irmãos. Na Bíblia, Deus repreende adivinhador. Deus abomina adivinhadores. Quando Saul foi se consultar com uma adivinhadora, ele foi enganado, repreendido e rejeitado por Deus. Aí tem culto, e esses dias até um desses hereges foi desmascarado. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. O que ele faz? Ele vai vir pregar aqui em Andorinhas. Aí ele entra no Facebook da igreja de Andorinhas e começa a olhar o Facebook de cada um dos irmãos aqui. Aí ele vê o Facebook da diaconisa Andréia, vê que ela tem 2 filhos, aí vê que o marido dela é o Rogério, e entra no da Renata, entra no da Dirley, e ele vai pegando informação. Aí o adivinho, o maldito, filho do diabo, vem para a igreja e diz que Deus está revelando a ele o nome, quantos filhos a pessoa tem, e as pessoas acham o máximo, todo mundo dando glória a Deus, pulando, aleluia. E aí esses dias descobriram que aquele pilantra olhava na internet. Um outro, sabe o que ele fazia? Na cantina da igreja dele, quando as pessoas iam passar o cartão de crédito, ele anotava o número do cartão, o nome da pessoa, e dizia que Deus estava revelando. As igrejas tiraram a verdade e trocaram por adivinhações. Só as igrejas pentecostais? Não. As igrejas tradicionais abriram as suas portas para o liberalismo. Pode tudo. Pode tudo, pode viver a semana de segunda a sábado como ímpio e domingo vir para a igreja que você está santificado. Isso é uma mentira, meu irmão. As igrejas tradicionais abriram suas portas para a descrença, não acreditam mais em milagres, não acreditam mais no poder de Deus, na intervenção de Deus, na cura, na revelação. Embora a gente não seja desses loucos que acreditam em qualquer profetada, nós não somos descrentes.
A gente acredita que o Espírito Santo vive, que Ele é real, que Ele opera, que Ele visita o seu povo, que Ele fala ao nosso coração. A gente acredita num Deus que ouve oração, que responde oração. A gente acredita num Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. As igrejas tradicionais abriram as suas portas para a carnalidade e para todo tipo de pecado. Então, cuidado, meus irmãos. A consequência de tudo isso que eu falei é que, com o passar do tempo, quando a verdade é abandonada, a igreja morre. Morrem os membros, morrem suas igrejas. Então, primeiro alerta: uma igreja corre grande perigo quando para de pregar a verdade. Acho que eu já contei essa história aqui também. Certa feita, um pastor famoso foi pregar numa igreja e pregou a verdade, e foi muito duro expondo a verdade, dizendo que Jesus era o Salvador e que aqueles que não confessassem seus pecados e não seguissem a Jesus iam para o inferno. E ele fez uma pregação muito bíblica, mas dura. E aí, no final do culto, o pastor da igreja chamou ele e falou assim: olha, você devia vir mais aqui para pregar mais essas palavras. Aí ele falou: por que o senhor não prega? Ele disse: se eu pregar, eles me mandam embora. Se eu pregar a verdade, eles me mandam embora, me demitem. Toda vez que uma igreja abandona a verdade, ela corre um sério risco de morrer. Segunda, uma igreja corre perigo quando começa a imitar o mundo. E é uma consequência. Se você abandona a verdade, com o passar do tempo você vai ter que começar a pegar coisas do mundo para preencher aquilo que a verdade não está mais preenchendo. Quando a ética de Deus, quando a moral de Deus, quando a verdade de Deus, quando os valores de Deus são substituídos pela moral, pela ética, pelo valor do mundo, uma igreja corre sério perigo, sérios perigos. E é isso que a gente tem visto. Nós temos visto a cada dia a igreja cedendo aos seus valores, cedendo à ética, cedendo à moral, abrindo as portas para que o mundo dite regras de como a gente tem que se portar. Quando uma igreja pega aquilo que a palavra de Deus diz que é certo e relativiza, quando a igreja pega aquilo que a palavra de Deus diz que é errado e relativiza, diz: quem sabe, né? Uma igreja corre sério risco. Nós sabemos o que é verdade, meu irmão. Você pode não conhecer a Bíblia toda, talvez como eu conheço, e nem eu conheço ela toda. Você pode não ler a Bíblia todo dia, muitos capítulos, mas a gente tem o Espírito Santo, e no fundo a gente sabe o que é a verdade. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas constantemente o mundo nos diz para relativizar: tem certeza que isso é certo mesmo? Será que não dá para dar um jeitinho? Tem certeza que isso é errado? Quem fez isso, irmãos? Isso é muito velho. Isso foi o que a serpente fez com Adão e Eva no Éden. Tem certeza que Deus falou para não comer? Olhem, eu acho que pode dar uma mordidinha assim de leve. Eu acho que pode morder a maçã que não vai dar em nada. Sempre foi assim, irmãos. Continua sendo. O problema é que hoje a igreja está aceitando. A igreja corre um sério risco quando o culto não é para glorificar e exaltar a Deus, mas sim para satisfazer as nossas necessidades. Eu sempre digo isso, irmãos. A igreja é dele. O culto é dele. O louvor é para Ele, as orações são feitas a Ele, as nossas vidas pertencem a Ele, a palavra é dele, tudo é dele. E quando o culto começa a ser para mim, para você, algo está errado. Quando o culto deixa de ser para exaltar a Deus e dizer que Ele é maravilhoso. Essa semana eu estava em uma reunião, em uma conversa com amigos, e eu vou fazer o casamento dessa minha amiga, ela não é cristã, ano que vem. E aí ela falava um pouco acerca do casamento dela, de como ela gostaria. Eu falei: olha, eu não acho que o casamento é o momento de falar do casal, embora eu vá falar de vocês. Para mim, o casamento, a cerimônia de casamento é a hora de exaltar, bendizer, adorar a Deus. E aí ela falou: não, eu concordo, mas para mim tudo é para Deus. Se nasce uma criança, a gente louva a Deus. Se alguém é levado por Deus e morre, a gente agradece a Deus pelos anos que viveu. Se um casamento é estabelecido, a gente louva a Deus. Se uma cura é operada, a gente agradece a Deus. Se uma porta de emprego é aberta, a gente diz: louvado seja Deus. Tudo é por Deus, para Deus, por Ele, tudo vem dEle.
Tudo vem dele. Então, quando uma igreja começa a fazer do culto um lugar para satisfazer a gente, ela corre risco. Quando crentes param de ouvir a Bíblia para ouvir o que diz o seu coração, o que o seu artista diz, o que o jornal diz, o que o seu professor da faculdade diz, a igreja corre um sério risco. Não somos bitolados. Talvez eu assista mais jornal que qualquer pessoa nessa igreja. Eu assisto jornal literalmente quase o dia todo. Eu sei de tudo que está acontecendo, minha esposa diz, tudo, de política, clima, a tudo, até de fofoca eu sei, eu assisto jornal quase o dia todo. Mas quando a gente permite que aquilo que a gente assiste, que aquilo que a gente ouve, comece a ditar regras para como a gente se porta, a gente está perdido, irmãos. A gente deve saber de tudo, entender de tudo, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do nosso Senhor. Então, quando a igreja para de ouvir a Bíblia para ouvir o mundo, ela corre um sério risco. Quando o pecado, já falei um pouco sobre isso, é tolerado, quando o pecado é aceito, quando não tem nada a ver, começa a fazer parte da nossa rotina. Ah, não tem nada a ver isso não. De não tem nada a ver e não tem nada a ver, a gente vai acordar no inferno, irmãos. De não tem nada a ver e não tem nada a ver, a igreja está morrendo. De não tem nada a ver e não tem nada a ver, os crentes estão se perdendo e imitando o mundo. Tiago 4 diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando uma igreja imita o mundo, ela não precisa nem mais ser atacada pelo diabo. Ela não precisa nem mais ser atacada pelos de fora, porque ela está se autodestruindo. Tem um teólogo famoso chamado Lewis, que ele escreveu um livro, Cartas de um Diabo aos seus discípulos. É como se um diabo estivesse escrevendo carta para os seus pupilos, de como ele deveria atentar à igreja, de como ele deveria provocar os crentes. E aí, uma dessas verdades, o diabo diz que a vontade dele é fazer com que a igreja se transforme igual ao mundo. E uma vez que a igreja começa a imitar o mundo, o diabo não precisa mais fazer nada. É só deixar por conta deles agora que eles terminam o serviço. Eles já estão imitando o mundo. O diabo nunca vai se preocupar com uma igreja que imita o mundo. O diabo nunca vai se preocupar com um crente que não ora. O diabo nunca vai se preocupar com um crente que não lê a Bíblia. O diabo nunca vai se preocupar com um crente que se santifica. Porque já está mesmo, já está mais lá do que cá. Já está com um pé no mundo, 2 quase. Não vai. Em compensação, toda vez que a gente começa a fazer a obra de Deus com fidelidade, o mundo se levanta. Então, cuidado. Se você tem vivido imitando o mundo, aquele texto que a gente leu, pode ser verdade na sua vida. Tens nomes de que vives e estás morto. Deus diz, conheço as tuas obras. Tens nome de que vive e estás morto. Então, primeiro, uma igreja corre risco quando para de pregar a verdade. Segundo, uma igreja corre risco quando imita o mundo. E a terceira, para a gente caminhar para o final, uma igreja corre um sério risco quando nós enganamos a nós mesmos. A gente para de ouvir a verdade, a gente começa a imitar o mundo e a última consequência é que a gente começa a se enganar. A gente sabe que está tudo errado, mas a gente se engana. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior doente é aquele que não quer ser ajudado. O pior doente é aquele que não reconhece. Eu também já contei essa história aqui. Ninguém ficaria feliz de ir no médico fazer um exame e suponhamos que você esteja com uma doença muito grave. Aí o médico, para não te chatear, diz, é só uma gripe. Tome aspirina e vai para casa. Aí daqui 6 meses você descobre que o teu problema piorou e que você vai morrer. Você vai voltar revoltado naquele médico dizendo, olha, por que tu não me avisou? Ele vai dizer, não, era para você não ficar chateado. Assim é, irmãos, quando nós nos enganamos ou quando nós entramos na igreja querendo que o pastor nos engane, que a palavra nos engane. Está tudo ruim,
está vivendo em pecado, está de mal a pior, está se afastando de Deus, mas prefere ouvir que é só vitória, que é só bênção, que é só determinar. Nós devemos parar de nos enganar. O pior pecador, porque todos nós somos, é aquele que justifica os seus pecados, é aquele que explica, é aquele que defende seu pecado, é aquele que não reconhece. Uma igreja está em grande perigo quando nós nos enganamos. E isso começa quando a gente começa a ter uma falsa santidade, a gente começa a viver um evangelho mentiroso, e a consequência é uma falsa espiritualidade. Então começa com falsa santidade, não oro, não leio, não adoro a Deus, não sirvo a Deus, não amo os meus irmãos, não tenho comunhão com a igreja, não vivo de acordo com a palavra de Deus. Uma falsa santidade vai resultar numa falsa espiritualidade, e a consequência é morrer. Eu falo isso aqui todo domingo. Viver uma coisa, ouvir uma coisa domingo e viver completamente diferente durante a semana é resultado de enganar a si mesmo. É enganar. É duro falar isso, porque nenhum pastor deseja isso. Mas algumas pessoas, enganando a si mesmas, estão perdendo o seu tempo aqui na igreja. Estão perdendo o seu tempo. Eu disse isso já, embora seja muito ruim. Em vez de enganar a si mesmo, assiste Faustão, irmão. Assiste o Fantástico, embora seja horrível também. É melhor do que enganar a si mesmo. É duro dizer essas coisas, mas é melhor ser duro do que te enganar. E o auto-engano, ele é muito comum, isso acontece comigo também. O nosso coração é enganoso, é isso que a Bíblia diz. Então, sem que a gente perceba, a gente está se enganando. A gente nasceu numa sociedade que diz que a gente tem que ouvir os nossos instintos. Não, escuta o seu coração, escuta as suas intenções, mas não é, a gente tem que escutar o que a palavra de Deus diz. Porque se a gente vai escutando o nosso coração, a gente se engana. A gente sabe que está errado, mas meu coração está dizendo, pastor. É difícil, como é que você conversa com alguém que diz que meu coração está dizendo? Esses dias eu aconselhei um colega, pastor inclusive, tem um tempo. E aí ele me disse assim, olha, meu irmão, se eu estivesse no gabinete, eu falaria a mesma coisa que você está falando para mim, mas eu estou sentindo no meu coração. Eu vou falar o quê? O irmão sabe que o que eu estou falando para ele é verdade, que o conselho que eu estou dando para ele é de Deus, que o que eu estou falando para ele é o certo, mas ele diz, mas o meu coração, seu coração é enganoso. E quando nós nos enganamos, nós estamos correndo um grande risco. Então uma igreja corre perigo quando ela se engana e vive de aparência. Essa igreja que a gente leu ali, ela tinha obras. E a Bíblia não diz que as obras eram ruins, porque ela diz assim, conheço as tuas obras. Talvez essa igreja aqui fosse uma igreja que desse cesta básica, que visitasse enfermos, que visitasse os presos, que socorresse as viúvas. Talvez fosse uma igreja superativa, como a gente, que faz festa missionária, que ajuda os missionários, que ajuda o abrigo. O texto diz, conheço as tuas obras. Ou seja, era uma igreja ativa, era uma igreja participativa, mas aí o texto diz, tem nomes de que vive, mas está morto. Então é possível que uma igreja esteja morta, mesmo fazendo muita coisa. É possível que uma igreja esteja morta, mesmo praticando muitas obras. Uma igreja não morre só quando as portas fecham. Uma igreja pode estar de portas abertas e está morta. Quanto mais a gente escuta o nosso coração, menos a gente escuta a Deus. Quanto mais a gente imita o mundo, menos a gente imita a Deus. Quanto mais a gente se afasta da verdade, mais a gente se aproxima da mentira. Quanto mais a gente se engana, a gente deixa de fazer aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu jamais esqueço e jamais esquecerei das palavras do pastor Idauro. Acho que foi aqui nessa igreja, quando teve a posse, ele disse, não basta começar bem, tem que terminar bem também. Quero terminar. A gente entendeu, a gente já sabia, desde o início, que nenhuma igreja morre sem que antes sinais apareçam,
e sem que antes seus membros morram. Que Deus nos ajude. Vou terminar lendo uma história aqui bem interessante. Diz assim: certo pastor, ao ver que a igreja que pastoreava estava em um profundo estado de dormência espiritual, negligenciando a palavra, desobedecendo os preceitos de Deus, ele chocou a igreja, dizendo que no próximo domingo ele ia fazer a cerimônia de sepultamento da igreja. Convocou todos os crentes para o culto fúnebre. No domingo seguinte, até os membros que nunca iam na igreja estavam lá. O pastor começou o culto, de frente do púlpito tinha um caixão. E o clima era sombrio, as pessoas estavam com medo, imaginando o que tinha dentro daquele caixão. Havia tristeza, a curiosidade misturada com temor. Depois do sermão, o pastor orientou que cada crente fizesse uma fila e viesse ver o defunto. Cada pessoa que passava e olhava para dentro do caixão ficava comovido. Algumas pessoas saíram chorando. A congregação inteira rompeu em choro. No fundo daquele caixão não estava um corpo, mas um espelho. Cada crente daquela igreja olhava o seu próprio rosto quando olhava para o caixão. Todos entenderam. Eles estavam dormindo o sono da morte e precisavam acordar para a vida em Cristo Jesus. Que não seja comigo e que não seja contigo, meu irmão. Que Deus nos ajude a não viver uma vida morta, porque o Espírito é vida e vida em abundância. Amém?